Pois. Olá, meus queridos, muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, povo que está aqui com a gente, os que estão nas suas casas, vendo a transmissão online, sejam muito bem-vindos e que a paz de Jesus esteja com todos nós. Então, só relembrando nas nossas manhãs essa palestra pública, que vem essa parte que eu dou uns recadinhos da casa, depois é feita a oração inicial, seguida da palestra, depois nós vamos ter as vibrações, oração final e os passes, tá? Ah, lembrando sempre que nós pedimos para vocês observarem seus celulares, tanto aqui quanto em casa, para deixar no mudo, por favor, e vamos tentar nos manter em silêncio, tá bom? Lembrando sempre que nós somos uma casa cristã, espírita, que nós seguimos a oração, as orientações da doutrina espírita codificada pelo Allan Kardec e nos ensinamentos de Jesus, tá? Nós somos um grupo ainda em formação, vocês sabem, algumas coisas estão em andamento, outras virão, nós vamos manter vocês cientes disso, dando os nossos recados no nosso grupo. E lembrando a vocês que os nossos estudos do Livro dos Espíritos continuam às terças-feiras, às 19 horas, aqui. E para fevereiro, provavelmente no dia 7, nós vamos iniciar o curso básico. A gente vai dar mais detalhes para vocês no decorrer ainda dessa semana. A gente pede para a gente tentar vir com o coração levinho, chegar aqui, tentar deixar as coisas do mundo de fora lá fora, para a gente se concentrar, abrir os nossos corações, para que a espiritualidade possa agir da melhor forma que ela já está aqui com a gente, tá bom? Depois, se tiver algum outro recado que a gente venha a lembrar, a gente vai falar. A gente está também nas nossas mídias sociais, no Face e no Instagram, e o nosso grupinho do WhatsApp, se tem alguém que ainda não está nele e deseja estar, a gente pede para deixar o telefone ali, porque é onde a gente tem mantido com mais eficácia, por enquanto, os nossos recados da casa, tá? E lembrando também que aqui a gente tá, a gente tem um custo aqui da casa, né, do aluguel e de algumas coisinhas a mais, então a gente aceita as doações se vocês puderem fazer. A gente tem um QR Code ali, dá para fazer pelo Zelle ou Zelle, não sei como vocês chamam, e então a gente aceita de bom grado essas doações, tá bom? Cash ou cheque? E pode ser também cash ou cheque, segundo a Berta está me orientando aqui. Então, gente, hoje eu vou, antes de fazer a oração inicial, que vai ser feita pelo nosso palestrante, Marcelo, eu vou apresentá-lo a vocês, mas dá um oizinho para você ficar na tela para a gente. Ele não tá não, porque ele tá Não com tá? speaker view. Se eu colocar o speaker view, vai aparecer. Então tá. Tá aí tá o Marcelo. Então, o Marcelo, bom, eu preciso me controlar aqui para falar dele, porque a gente tem muita história, a gente só se conhece há 40 anos, a gente estudou junto na faculdade e pós-faculdade, né? Nós morávamos com as nossas avós, ele com a avó dele, eu com a minha, e as nossas avós eram Nina. E a gente, nossa, além de todo o horário da faculdade, a gente ainda tinha que estudar todo dia. Foi uma fase boa, né, Má? E aí, este rapaz é o responsável por nós termos iniciado o grupo aqui. Foi ele que me cutucou, porque aqui agora as coisas estão um pouco diferentes, né? Mas as pessoas, quando mudavam para cá, falavam: você veio para cá porque você é mórmon ou por causa das montanhas? Eram essas duas opções. Agora não está muito mais assim. Aí ele virou e falou para mim: olha, eu acho que você foi tão, tão, tão longe, não só para casar com o Douglas e ficar com ele, e montar uma família maior, que ele sabia sempre que eu queria uma grande família, mas eu acho que porque vocês têm que iniciar alguma coisa, porque eu comecei a contar um pouco da trajetória do Douglas e ele achou que a gente tinha que começar alguma coisa aqui. Então, ele é bem amigo da Jussara, que na época estava como presidente, né?
E nós fomos até a Jussara, em Nova York, para falar com ela como seria. Foi assim que a coisa iniciou, que eu sempre falo para vocês, lá na minha casa, 5 pessoas. E hoje nós estamos aqui com um espaço que tem sido bem legal. A gente está bem grato, Vilma, para você saber, porque a coisa tem crescido. Só um pouquinho, vamos mutar aqui. Pronto, vai. E aí é isso. Então, o Marcelo, a especialidade dele como médico é oftalmologia, além de ser um grande amigo, um grande espírita que nos orienta, é um baita de um profissional. Para quem quiser, ele atua em São Paulo. E ele é trabalhador do Centro Espírita Perseverança. Não sei se alguém conhece em São Paulo, é uma casa bem grande, bem acolhedora, tem um trabalho bem bonito lá. E hoje, então, é ele que vai palestrar para a gente, e ele vai falar sobre assimilação de correntes mentais, e vai fazer a oração inicial. Então, Má, você, por favor, faça a oração inicial. Se você quiser falar alguma coisinha antes disso, você pode falar, ou depois, antes da sua palestra, tá bom? Tá bom. Então, vamos ficar aqui à vontade, quietinhos, e vamos assimilar. Divino Mestre e Senhor Jesus, nós hoje reconhecemos que a tua grandeza, já em perfeita harmonia com a mente divina de nosso Pai comum, sempre procurou construir a beleza, o bom e o belo para todas as criaturas. Responsável pela construção deste planeta, em que nós ainda vivenciamos um estágio de provas e expiações. Meu Deus. Marcelo, desculpa, você pode retirar do mudo, por favor? Desculpe, gente. Vocês não ouviram nada, né? Ouvimos o início, pode continuar, desculpa. Vou começar de novo. Divino Mestre Senhor Jesus, nós vos louvamos e agradecemos, porque hoje reconhecemos que a tua sintonia perfeita com nosso Pai sempre buscou trazer o bom e o belo para todos os seus filhos. Responsável pela construção do planeta em que hoje nos serve como grande escola. Aqui, o Senhor poderia simplesmente deixar, se houvesse a correspondência com o nosso interior ainda tão atrasado, tão distanciado do amor que a todos nós aguarda. Ainda assim, o Senhor pintou todas as paisagens com cores vívidas, criou a constelação que nos faz inspirar diante da lua todos os dias, assim como as auroras que se renovam. O Senhor faz com que as flores estejam em todas as partes, independentemente de fronteiras. Mas além das belezas físicas com que somos contemplados, o Senhor aguarda de todos nós que criemos as belezas interiores que a todos nós aguarda sem exceção. E para tanto, a divulgação do teu evangelho, único roteiro de paz e de esperança que poderá iluminar a cada um de nós, possa ser difundida grandemente nos 4 cantos da terra. Nesta tarde aqui em São Paulo, nesta manhã em Utah, nós sabemos, Senhor, que nos ouve. Não importa o tamanho deste núcleo, é um ponto de luz que o Senhor aguarda para que nós possamos, ainda que de forma tão modesta e imperfeita, ter a tua atenção, para que este grupo que se forma agora possa ser fortalecido em suas bases, que os seus dirigentes, especialmente Isabel e Douglas,
possam ter a coragem de continuar firmes e intimoratos, para que mesmo diante das dificuldades, sempre compreendam que o bem que possamos ofertar ao nosso semelhante é um pagamento que recebemos imediatamente por todos e quaisquer esforços, que serão sempre menores do que as nossas recompensas. Abençoa-nos nessa tarde, nesta manhã, amado Mestre e Senhor Jesus. Que assim seja. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Bom dia. Bom dia, desculpe. Vocês não almoçaram ainda, né? Ainda não. Vocês sabem que eu estou acostumado, assim, eu estou ficando um pouco preocupado porque eu fico inibido com pouca gente. Brincadeira, viu? É pelo lugar onde eu trabalho aqui em São Paulo. Então, nós temos quantos aí, Bel? Nós temos o pessoal online, e quantos tem aí presencialmente? 24. 24 online, né? Então, está bem. Então, eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela com vocês, que eu acho que vai ficar mais didático. Pode ser? Eu só preciso que o administrador libere o Já está. compartilhamento da minha tela, por favor. Já está liberado, dá uma olhada aí. Não, não está liberado. Está Porque aparecendo uma estava escrito mensagem que que não está você... liberado. É uma boa... Vou chamar aqui os... Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Todos? Sim? Se por acaso o som falhar ou alguma coisa, por favor, me avisem que eu não saberei. Está bem, gente? Pode deixar. Então tá bom. Então, como a Isabel falou, eu sou trabalhador de uma casa que completa este ano 60 anos aqui na Terra, que se chama Centro Espírita Perseverança, e que é dirigida espiritualmente por Dr. Bezerra de Menezes. Eu quero contar um breve histórico antes de começar para o nosso tema. E nós temos o privilégio, essa é a nossa presidente, Dona Guiomar de Oliveira Albanese, que hoje tem 96 anos, esse ano completa 97, e está lá firme na direção de nosso núcleo espiritual. E nós temos o privilégio inigualável de termos todos os setores da Casa Perseverança sendo inspirados e coordenados por ninguém menos que o nosso querido Chico, juntamente a Dona Guiomar e o Dr. Bezerra de Menezes. Eu sou suspeito, mas é um lugar em que maravilhas sempre aconteceram, e ele esteve muitas e muitas vezes conosco. Sugiro que vocês escutem essa que foi talvez a última vez que ele esteve lá enquanto encarnado, pela mensagem extraordinária que ele psicografou nessa ocasião. Muitos outros amigos, muito relevantes, são amigos de nossa casa e sempre estiveram conosco, como o Divaldo. E aqui, para vocês terem uma ideia como nós funcionamos hoje em dia, temos um palco redondo, como uma arena. Eu estou aqui, ó, tá dando para ver eu aqui? Isso faz tempo já. Só para vocês terem uma noção de comparação, é mais ou menos parecido com o de vocês aí, não é não? Será? Então, esse daqui é o André Trigueiro, que esteve conosco recentemente. Então, tá bom. E eu também atuo, além das palestras e dos cursos, essa é uma outra construção que foi erigida há mais de 20 anos e que é um anexo da Casa Perseverança, dedicado exclusivamente aos problemas de saúde, né? E é um local maravilhoso e qualquer dia eu contarei mais para vocês sobre isso, né? Só para que vocês conheçam. Como havíamos citado em nossa oração inicial, Jesus é o governador de nosso planeta.
E ele, sem dúvida alguma, está no leme dessa grande embarcação, dessa escola universal em que todos nós estagiamos. Porém, eu gosto muito dessas imagens em que nos lembramos de como ele olha por todos nós. E, sem dúvida alguma, ele sempre aguardará que se cumpra aquilo que está grafado no Evangelho, e de por todo mundo pregai o Evangelho a toda criatura, justamente para que todos possam ter a oportunidade de vivenciar essa alegria que não tem comparação com nenhuma outra, de nós estarmos realmente entendendo o porquê dos nossos sofrimentos e como eles têm prazo para terminar, de acordo com a nossa ascensão evolutiva. Sem dúvida alguma que ele não vai descansar enquanto ele não puder espraiar o seu evangelho para toda criatura. E toda criatura significa todo mundo, né? Mas ele parou e olhou assim um pouquinho para essa região aqui, ó, e achou que ainda faltava um pontinho de luz aqui. Aí precisou encontrar 2 que aceitassem esse convite, pelo menos, conhece? E deu certo, né? Porque nós hoje estamos no Spiritist Group of Salt Lake City, e isso é motivo de imensa alegria para mim. Eu tenho certeza de que vocês estão igualmente amparados, né, por essas forças superiores que desejam cumprir o desejo de nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, nunca se sintam pequeninos ou insignificantes, porque vocês são muito relevantes para o mundo. Então, que Ele vos abençoe grandemente. Nessa foto tão bonita, né, em que, para Ele, só existe uma nacionalidade, né, que é dos filhos de Deus. Há muitos anos que nós somos convictos de que realmente estudar é a única forma de nós, ao nos esclarecermos, conseguirmos abandonar os velhos hábitos, as nossas tendências inferiores que existem desde as nossas vidas pregressas. E é por isso que, não só como palestra, mas hoje eu gostaria de tentar, no tempo que me restar, eu peço para a Isabel e as amigas que me controlem no tempo, por favor, né? Mas eu tenho absoluta certeza de que nós precisamos estudar mais. Então, eu resolvi trazer esse formato de aula com imagens. Eu estou bastante habituado a fazer isso há muitas décadas, né? E eu acredito que haja vantagens de aprendizado quando nós não só escutamos palavras que dispersam a nossa atenção tantas as vezes. E lá no Perseverança, há mais de 20 anos, nós iniciamos um grupo de estudos, e agora nós temos a Escola Chico Xavier dentro do centro, e o grupo de estudos foi incorporado a essa escola, que oferece cursos regulares da doutrina e do evangelho, como se fosse uma faculdade, com módulos que são de livre escolha para os alunos que voluntariamente desejarem cursá-lo. Nós temos, especialmente a minha parte, bastante voltada às obras de André Luiz, no grupo de estudos, e durante anos que eu não tenho sequer a conta, tenho alguns companheiros do Perseverança que acredito que estão me ouvindo agora, sabem que eu repriso insistentemente o tema pensamento, porque, em minha modesta opinião, ele é muito mais importante do que a atenção que nós damos a esse tema. E é por isso que eu gostaria de agradecer pela atenção que vocês estão me dando nessa manhã,
para que possamos falar um pouquinho também do pensamento. Existe até um lema do nosso grupo de estudos que também versa sobre o pensamento, que é de uma mensagem psicofônica do Chico de Dias da Cruz, em que ele fala que o pensamento é força que determina, estabelece, transforma, edifica, destrói e reconstrói. Força que nós ainda subutilizamos e que nos domina, nos trazendo diversas infelicidades, justamente pela nossa invigilância. E nesse tema que eu propus e foi gentilmente aceito pela direção dessa casa, que nos abriga nessa manhã, eu coloquei aqui parte 1, porque esse é um assunto bastante extenso, mas nós temos que começar pelos conceitos básicos, né? Para, quem sabe, num futuro, caso vocês queiram e haja essa possibilidade, nós continuemos a conversar sobre isso numa outra ocasião. No Livro dos Espíritos, quando se pergunta o básico, o que é o espírito, ele responde que é o princípio inteligente do universo. Portanto, se nós todos somos princípios inteligentes, logo pensamos. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito, ou seja, nós existimos sem a matéria? E a resposta é categórica, pode-se, é fora de dúvida, pelo pensamento. Ou seja, a força que nos acompanha durante toda a eternidade não é a matéria, mas é o pensamento. E haverá no homem alguma coisa que escape a todo constrangimento e pela qual goze ele de absoluta liberdade? No pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr-lhe peias, ou seja, amarras, restrições. Pode-se-lhe deter o voo, não aniquilá-lo. Ou seja, ninguém, nada nem ninguém, nem mesmo Deus, que justamente criou-nos desta forma, pode limitar o nosso pensamento, que tomará o rumo que quiser, de acordo com a nossa expressa vontade. E é responsável o homem pelo seu pensamento? Parece uma coisa óbvia, né? Mas a resposta é: perante Deus é Esperando somente meu a Deus. filho. Posso continuar? Pode. Sim. Pode? Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Sim. Se não estiver, me dá um sinalzinho aí, tá bom? Ok. Perante Deus é somente a Deus, sendo possível conhecê-lo, ele o condena ou absolve segundo a sua justiça. É muito importante que nós não interpretemos mal essa resposta do Espírito da Verdade, porque quando ele fala que condena ou absolve, na linguagem que foi grafada no Livro dos Espíritos, nós temos que prestar mais atenção nessa frase posterior, segundo a sua justiça. Ou seja, não é Deus quem é um julgador, é um juiz, mas ele tem as suas leis que visam o nosso equilíbrio para que nós conquistemos o amor inalterável por todas as criaturas. E para isso nós vivemos imersos na justiça divina. E é isso que faz com que até mesmo o nosso pensamento seja de responsabilidade absoluta de cada um de nós. Esse é um assunto que dá uma palestra inteira, mas até mesmo naqueles momentos em que achamos que um pensamento só não faz mal a ninguém, nós estamos enganados. Porque até mesmo pela qualidade e natureza do que pensamos, nós seremos responsabilizados quando estivermos diante das leis divinas. E no Evangelho também, se prestarmos atenção até em passagens que são antiquíssimas, né, como em Provérbios, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que o inclina todo o seu querer.
Todo o caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício. Dizendo em palavras arcaicas que a justiça ela é realizada segundo as suas leis, porque o Senhor não fica contente com o nosso sofrimento. Nós aqui não temos como fazer as mímicas e os gestos, né, para poder ilustrar que o pensamento que é ininterruptamente criado por todos nós, ele tem como primeiro alvo e destino a nós próprios. Tudo aquilo que pensamos, de acordo com a natureza, inclusive André Luiz chamava as emanações que a natureza de nosso pensamento faz de hálito mental, já que nós emitimos essas energias constantemente e elas vão ter como destino primeiro a nós próprios. Em segundo lugar, os nossos pensamentos também se desprendem de nós para buscar compatibilidade em outras pessoas que têm um pensamento similar ao nosso. E como se não bastasse essa troca energética e fluídica que os pensamentos de uns com os outros fazem nessa interação, nós também somos, então, co-criadores de ondas mentais que circulam todo o nosso planeta e todo o universo, fazendo com que as energias que se condensam com pensamentos semelhantes fiquem circulando no mundo inteiro. Hoje vocês me ouvem pela tecnologia da internet, não é? Então, eu estou falando do outro, no hemisfério norte, aqui eu estou no sul, né, por ondas, né, e da internet, mas existem outras que nós não enxergamos, mas que estão transpassando os nossos seres o tempo inteiro, que são as ondas do pensamento. Eu geralmente nunca consigo terminar o que eu combino de falar, viu, pessoal? Então, vocês me desculpem aí, porque. E ainda mais aqui, como eu não estou vendo ninguém, então acho que eu estou menos inspirado para contar as histórias, que eu tenho muitas histórias. E se depender lá do meu povo, eles querem que eu só conte história e não dê aula. Mas vamos lá. Então, eu quero que alguém me fale em algum momento assim, Marcelo, você tem 5 minutos, 10 minutos, tá bom? Pode Para deixar. eu não ultrapassar nada do que vocês não queiram. Nesse livro extraordinário, pelo benfeitor Emmanuel, Pensamento e Vida, nós temos talvez um resumo daquilo que nós gostaríamos de abordar, pelo menos até onde conseguirmos no dia de hoje. Então ele fala assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos. É que sentindo, mentalizando, falando ou agindo, sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Esse é um resumo extraordinário, porque o que acontece é que quando nós pensamos em algo, nós imediatamente passamos a ter um sentimento correspondente àquele tipo de pensamento. E quando o pensamento se une a um sentimento, ele se torna uma força viva, inclusive chamado pelos espíritos de formas pensamento. E essas formas pensamento agem em nós, em nossos semelhantes, porque nós absorvemos essas formas pensamento e também doamos para outros, fazendo uma interação e uma correspondência o tempo inteiro, sejam de espíritos encarnados ou desencarnados.
Então, não adianta termos a ilusão de que os nossos pensamentos escondidinhos que a gente tem lá no quarto escuro, né? Ou quando a gente estamos lá com a portinha fechada, eles pertencem só a nós, porque eles não são assim. Eles são compartilhados o tempo inteiro. É um belo de um rádio gigantesco que está ligado 24 horas por dia. Aquele que se assemelha a mim vai ter... Deixa eu ver se eu tenho um apontador aqui. Tá melhor. Aquele que tem um pensamento semelhante ao meu já vai criar uma conexão e com o outro, assim por diante, mesmo que eu não conheça essa terceira pessoa. Aquele que tem uma emissão mais constante e repetitiva de pensamento será a fonte principal da influenciação daqueles que têm tendências e gostos parecidos para abrigar este tipo de pensamento, seja um pensamento negativo ou um pensamento positivo. E assim por diante, até que essa rede vai aumentando, 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 exatamente como numa ligação celular que encontra incontáveis antenas até que vocês possam me ouvir nos Estados Unidos. E assim, essas trocas acontecem de forma ininterrupta e constante. Estamos, invariavelmente, continua Emmanuel, atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Veja só que é o livre-arbítrio quem nos comanda. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas, e milhares de criaturas nos expressam. Isso é muito sério, gente. Muito sério. Porque nós estamos constantemente atraindo ou repelindo pensamentos. Se são iguais ou semelhantes, nós atraímos. E se são diferentes, nós repelimos. Né? Porém, isso pode ser para o bem ou para o mal, né? Justamente de acordo com a natureza desses pensamentos. Mas vejam aqui embaixo a dimensão, a importância dessa informação. Somos sempre a soma de muitos. Portanto, eu cheguei até a citar, em uma das aulas que eu dei há pouco tempo, de que até mesmo naquelas opiniões que nós não expressamos verbalmente, mas que nós pensamos, por exemplo, nós assistimos aí uma notícia de alguém que cometeu um crime e temos, de maneira oculta, em algum momento, não vocês que são espíritos superiores que me ouvem, mas outros aí que podem não ser tão evoluídos assim, e tem naquele momento que houve aquela notícia, a vontade de condenar e castigar aquele malfeitor ou malfeitora. E muitas vezes nós ultrapassamos todos os limites do bom senso e do respeito que devemos à vida, e inclusive desejamos, ou alguém deseja, melhor dizendo assim, de uma pessoa que não conhecemos, que aquele ser que provocou tanto mal morra, para que ele seja eliminado, como se isso fosse possível, da face da terra. Num simples desejo de condenação de alguém, eu lhes pergunto então agora, vocês acham que nós teríamos alguma responsabilidade em desejar o mal, já que você desejar que alguém morra? Isso é ou não é um homicídio? Portanto, na justiça dos homens, isso passa despercebido, porque não se passa de um pensamento.
Mas para a justiça divina, se eu desejar verdadeiramente dar finitude a alguém, de maneira forçada, eu serei corresponsável por isso. E eu terei o karma de alguém que desejou a morte de alguém. Portanto, a nossa responsabilidade tem que aumentar e muito diante daquilo que pensamos e desejamos, já que nós devemos entregar a justiça divina, que sempre atuará de maneira perfeita para colocar no caminho do bem e da verdade a todos, sem exceção, mesmo que no momento atual eles sejam grandes malfeitores. Da mesma forma que quando eu desejo, fico sabendo de alguém que está fazendo uma boa ação e desejo que essa boa ação seja bem-sucedida e vibro para que essa ação seja realmente exitosa, nesse momento eu também estou me conectando a essas pessoas que são benfeitores, eu estou dando força a esses benfeitores e eles vão me retribuir pelas forças do pensamento, também com energias construtivas, para que nós possamos ter mais força de, em conjunto, realizar o bem de que tanto precisamos. Para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos, somos sempre a soma de muitos. Somos uma grande rede, muitíssimo maior e mais poderosa que a internet. Para ter uma imagem representativa, é como se nós fôssemos ser unidos um grande organismo que envolve o nosso próprio planeta, de acordo com a natureza daquilo que nós desejamos ao nosso próximo. É assim, a nossa Terra nesse exato momento. E aqui eu quero compartilhar com vocês mais uma mensagem. Eu não sei quem leu esse livro aí, mas era um livro muito famoso, até na minha adolescência, chamado Alegria e Triunfo e outros, desse autor chamado Lourenço Prado. Não sei se vocês conhecem ou já ouviram falar. É muito bacana. E esse Lourenço Prado, ele volta através da psicofonia de Francisco Cândido Xavier e tem um capítulo chamado Pensamento, que é o capítulo 38 de Instruções Psicofônicas, que aí vai dar a visão daqueles que já desencarnaram sobre o pensamento. É muito interessante. Pessoal, eu tenho mais quanto tempo aí? Que horas 15, são? 17 minutos mais ou menos. Quanto? 15 17? minutos? 15 minutos? Vocês querem que eu prossiga um pouquinho? Eu posso parar em qualquer momento, tá bom? Posso prosseguir? Pode continuar, por favor. Então tá bom. Com a Então, história, disse Isabel. e com uma história? Tem várias, gente. Ixi, tem muitas histórias. Tem a história até das minhas cachorrinhas que chegam em casa sobre essa coisa do pensamento. É uma coisa linda quando você treina perceber o seu pensamento de maneira mais ativa, sabe? Eu não quero contar das histórias tristes hoje, porque é um dia de festa para mim estar falando para vocês, mas tem histórias muito lindas, né? Eu mesmo talvez tenha aqui um daqueles que é mais do que amigo, virou um irmão, né? Há muitos anos, e apesar de serem 4 filhos, eu era considerado o 5º filho dessa família de Santa Catarina, que eu amo muito. E para vocês terem ideia, teve uma vez que eu estava no consultório e, num flash de 1 segundo, eu vi se formar à minha frente os 4 irmãos postiços, mas de coração. E eu achei aquilo tão impressionante, porque foi uma imagem tão nítida que se formou,
E eu não tive dúvida, no primeiro intervalo entre as consultas, eu telefonei para lá para perguntar como ela estava, e ela falou assim: ai, que bom, filho, que você me ligou, porque eu estava orando por você na exata hora em que eu a vi. Então, o pensamento nos alcança. Nós percebemos pouco, mas tenho absoluta certeza que os pensamentos nos alcançam ininterruptamente. Lourenço Prado fala então o seguinte, porque depois que ele desencarnou, né? Depois da morte física, empolgante é o quadro de surpresas que se nos descortina a visão, contudo para nós, cultores do espiritualismo, uma das maiores dentre todas é a confirmação do poder mental como força criadora e renovadora em todas as linhas do universo. Todo o universo é circundado e perpassado pelas formas de pensamento que os seres que habitam esse universo produzem. Nós não percebemos, mas é assim que nós nos conectamos com o universo inteiro. E aí a gente fala do céu, né? O céu como domicílio espacial da beleza existe realmente. Porque não podemos imaginar o paraíso erguido sobre um pântano. Todavia, acima de tudo, o céu é a faixa de pensamentos glorificados a que nos ajustamos com todas as criaturas de nosso degrau evolutivo. Ou seja, as criaturas que estão vivendo num céu, no plano espiritual, com absoluta certeza, emitem na sua maior, absoluta parte do tempo, pensamentos semelhantes de bem, de paz, de fraternidade a todos. E as formas de pensamento unidas também servem como material para a construção da paisagem que nos cercará no plano espiritual, em que a matéria é quintessenciada, é muito mais sutil e transforma a nossa realidade, aquela em que nós estagiaremos, de acordo com a qualidade dos nossos pensamentos. E o inferno, como sítio de sofrimento expiatório, igualmente não pode ser contestado, porque não será justo idear a existência do charco num templo vivo, mas acima de qualquer noção de lugar, o inferno é a rede de pensamentos torturados, em que nos deixamos prender com todos aqueles que nos comungam os problemas ou as aflições de baixo nível. Então, apesar de existirem essas figuras mitológicas sobre o inferno, na verdade, o ambiente que é criado e que formam os umbrais nada mais são do que justamente a somatória de pensamentos que se afinizam, de sofrimento, de vingança, de posse, de maldade, de crueldade, para que elas, se condensando, se transformem no cenário que nos circundará. Nós trocamos energias através das formas de pensamento o tempo inteiro. E repetirei isso diversas vezes. É preciso acordar para as realidades do mentalismo, ou seja, estudarmos essas questões, a fim de nos desembaraçarmos dos grilhões do pretérito, das amarras que nos prendem ao mal que nós fizemos em nosso passado, criando um amanhã que não seja reflexo condicionado de ontem. A lei concede-nos, em nome de Deus, na atualidade, o patrimônio de revelações do moderno espiritualismo para aprendermos a pensar, ajudando a mente do mundo nesse mesmo sentido. E aqui, essas revelações estarão sendo compartilhadas com vocês aí em Utah, através desse núcleo que agora se forma. O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. Tudo aquilo que nos acontece, meus irmãos e meus amigos, é decorrente do pensamento. Evoluímos no curso das correntes mentais, assim como os peixes se desenvolvem nas correntes marinhas. Refletimos, por isso, todas as inteligências que se afinam conosco no mesmo tom, na alegria ou na dor,
no equilíbrio ou no desequilíbrio, agimos com todos os espíritos encarnados ou desencarnados, repetindo aqui, que em nossa vizinhança se nos agregam ao modo de sentir e de ser. Ele citou aqui como se fosse um cardume. Nós não percebemos, mas em se tratando de pensamento, nós agimos assim, de maneira coletiva. Porque aquilo que abrigamos de maneira recorrente em nossos pensamentos, nada mais é do que a somatória de diversos que pensam exatamente igual a nós. Tomara que nós estejamos num cardume que procure a luz. Na alegria e na saúde, saúde nada mais é do que o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Saúde não é só física, é mental e espiritual. E somente quando estivermos com o pensamento em harmonia com a lei de Deus é que teremos saúde integral. E quando estamos doentes? A doença reside principalmente aqui, gente, em nosso pensamento, porque a doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje, diante dela. E a obsessão? Quando um malfeitor espiritual quer nos prejudicar, nós tememos tanto isso, sem nos darmos conta que obsessão é ideia fixa em situações deprimentes, provocando em nosso desfavor os eflúvios, ou seja, as vibrações enfermiças das almas que se fixaram nas mesmas situações. Ou seja, não precisamos temer obsessão se o nosso pensamento estiver numa outra faixa, para não sintonizarmos com aqueles que nos querem mal. É assim: saúde, doença e obsessão. Tudo nasce e termina no pensamento. E as tentações que sofremos no mundo, especialmente aqui enquanto encarnados, hein? Tentação também fala, Lourenço Prado, que é a força viciada que exteriorizamos, atraindo a escura influência que nos inclina aos desfiladeiros do mal, porque toda sintonia com a ignorância ou com a perversidade começa invariavelmente da perversidade ou da ignorância que acalentamos conosco. Não adianta falar que a tentação, que nós somos vítimas da tentação que chegou e ofereceu a nós aquela coisinha. Ai, me ofereceram dinheiro e eu peguei. Ofereceram esse bolo triplo de 1.500 calorias o pedaço e eu comi inteirinho. Ou o cigarro que me faz mal, ou uma forma escusa de obter um bem material. Né? E nós queremos culpar a quem nos ofereceu isso e que não conseguimos resistir. Mas somente a tentação existe se nós já acalentamos esses sentimentos dentro de nós. Tentação é muito relativo. Nosso pensamento é livre, absolutamente livre. Ninguém poderá domá-lo, a não ser nós próprios. Mas se quisermos abrigar em nossas mentes pensamentos destrutivos ou aqueles repetitivos que nos fazem mal ou fazem mal a alguém, nós estaremos buscando a doença, a tristeza e o desequilíbrio. A qualidade do seu pensamento determina a qualidade de sua vida. Simples assim. Sintonia é a palavra-chave para que nós nos conectemos ou repilamos aqueles pensamentos similares que querem nos chegar, ou diferentes que querem chegar a nós. E ele ainda continua que um prato de brilhantes não estimulará a fome natural de um cavalo, mas excitará a cobiça do homem cujos pensamentos estejam desvairados até o crime. Ou seja, somente a tentação, algo que nos atrai, um sentimento que já abrigamos. Portanto, nós precisamos eliminar esses pensamentos negativos. Lembremos-nos assim da necessidade de pensar irrepreensivelmente,
educando-nos de maneira a avançarmos para diante, errando menos. A matéria que nos obedece ao impulso mental é o conjunto das vidas inferiores que vibram e sentem a serviço das vidas superiores que vibram, sentem e pensam. O pensamento raciocinado é a maior conquista que já alcançamos na Terra. E todos nós já temos um pensamento raciocinado, porque já somos seres pensantes. Procuremos, desse modo, aperfeiçoar nossa mente e sublimá-la através do estudo e do trabalho que nos enobreçam a vida. Felicidade, pois, é o pensamento correto. Isso é felicidade. Infortúnio é o pensamento deformado. Um santuário terrestre é o fruto mental do arquiteto que o idealizou, com a cooperação dos servidores que lhe assimilaram as ideias. O mundo novo que estamos aguardando é construção divina, mentalizado por ninguém menos que o Cristo, Jesus, na exaltação da humanidade. Trabalhadores que somos, contratados por nosso Divino Mestre, saibamos pensar com Ele, para com Ele vencermos. Jesus abriga um pensamento perfeito, porque Ele é um Espírito perfeito. Nesse pensamento, só existe o amor que vibra inalterável, invariável, de maneira ininterrupta. Não existe categoria de seres para que ele escolha amar. Ele ama a todos indistintamente. Nós ainda estamos muito longe disso, mas para que nós possamos nos conectar ao pensamento divino, nós precisamos escolher o bem, a verdade, a justiça, a fraternidade e a paz. Porque ao desejar isso a todos, nós estaremos em sintonia com Ele, nosso Mestre e Senhor. Tá bom por aqui. Eu cumpri horário? Cumpriu, sim. Muito obrigada, Marcelo, mais uma vez, por estar aqui com a gente e transmitir essa mensagem de forma tão didática, que é uma qualidade sua já. E eu acho que todos aqui estamos bem bebidos, né? Tentando vigiar os pensamentos. É o vigiar e orar e vigiar os pensamentos sempre também, né? Muito obrigada mais uma vez. E agora nós vamos fazer as nossas vibrações. Vamos doar o nosso amor. Vibrando primeiramente pelo nosso planeta Terra, vibrando pelo nosso país de nascimento e onde muitos aí hoje aqui compartilhando com a gente se encontram, o nosso Brasil. Vibramos por esse país que nos acolhe. Vibramos pelos países em guerra, por seus dirigentes e governantes. Vibramos para entendimento fraternal entre todas as religiões. Vibramos para a cura ou melhoria de todos os enfermos do corpo e da alma. Vibramos pelos hospitais, pelos enfermos, pelos que passam por doenças terminais, pelas pessoas com falta de escolas, alimentos, pelos hospícios, asilos e sanatórios. Vibramos para o incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade, pelas famílias e pelos lares desajustados, principalmente, onde há crianças, idosos e portadores de necessidades especiais. Vibramos pela infância desamparada, pelos que se encontram no mundo do crime, pelos jovens perdidos nos vícios do álcool, do fumo, das drogas,
Vibramos pelos suicidas, pelos que caminham com pensamentos depressivos, pelos que se encontram no umbral, na crosta terrestre, os que ainda não foram recolhidos. Vibramos por nossos parentes e amigos, encarnados e desencarnados, pelos nossos amigos distantes. Vibramos pelos que se julgam nossos inimigos, que a eles chegue muito amor, muita paz e o perdão. Vibramos por essa nossa casa espírita, para que seja sempre protegida, que emane amor, paz e consiga amparar a todos que aqui vêm em procura de orientação, de uma luz, que apazigue suas mentes, seus corações e seus espíritos. Pedimos licença para vibrarmos por nós mesmos, por nossos amigos e familiares, pelo nosso lar, pelo nosso local de trabalho. Vibramos também por nosso amigo Marcelo, que hoje esteve aqui conosco, nos presenteando com mais uma palestra tão grandiosa, que atinge com certeza os nossos corações e nos faz pensar em como podemos mudar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nós que aqui viemos buscar amparo e o caminho do bem sempre. Que assim seja. Agora, o Douglas vai fazer a nossa oração final e depois nós teremos os passes e nós vamos permanecer aqui na sala, sentadinhos, enfileirados, onde as passistas irão até nós, tá bom? Bom, foi mais uma palestra bem inspiradora, né? E quando a gente fala, a última parte que ele falou, da parte da sintonia, o quão é importante a gente manter uma sintonia positiva. Quando a gente observa no mundo de hoje, principalmente a guerra que está se desenvolvendo, se desencadeando, quando a gente vê os mães, pais, crianças, idosos serem sacrificados de uma forma bruta, a nossa sintonia muitas vezes por que já não solta uma bomba e acaba com tudo de uma vez? Ao invés de a gente se sintonizar no amor, para que haja paz, para que esses dirigentes que estão causando essas dores possam se conscientizar e manter-se um caminho mais digno. Então, é essa sintonia que a gente tem que manter o tempo todo, ao invés de darmos mais força a essa brutalidade que hoje está assolando o nosso planeta. Então, agora eu vou oferecer a oração de encerramento. Obrigado, amado Pai, por todo esse amor que o Senhor tem nos mostrado através dos momentos que temos para podermos edificar o nosso espírito, engrandecendo a nossa alma, para que possamos ser justos e dignos da paz espiritual. Que os nossos pensamentos, Senhor, sejam os mais puros, e para que esses pensamentos, exemplificados nas nossas atitudes, possam ser o farol, o guia para aqueles, Senhor, que procuram direcionamento, que procuram a palavra de Jesus, que procuram o conforto, que procuram o amparo, que possamos ser a voz de Jesus. Que cada um de nós possamos nos fortalecer com o Evangelho e as palavras edificantes que recebemos a todo momento.
e mantemos a nossa sintonia em Jesus, o nosso pastor, o nosso Redentor, que pelo sacrifício e sua mortalidade nos mostrou, Senhor, o caminho da justiça divina, o caminho da compaixão e da compreensão dos limites de cada um de nós, que ainda há passos lentos, caminhamos para a nossa glorificação. Que a paz do Senhor esteja conosco e possamos nos manter fortalecidos neste Evangelho. Que assim seja. Amém. Pessoal de casa, muito obrigado pela presença. Obrigado, Marcelo. E a gente agora vai se despedindo aqui. Muito obrigado. E a gente Obrigada, Marcelo. se vê na Obrigada próxima. a todos que acompanharam. Obrigado, pessoal. Tenham um ótimo domingo. Até mais. Tchau, tchau.